Ok, agora sim, eu tinha esquecido de colocar o título porque hoje é muito importante esse título. Porque hoje a Rocha vai ensinar sabedoria. E é claro que para ensinar sabedoria eu vou trazer aquela passagem muito conhecida que está no livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo 24 até o versículo 27. Eu tenho aqui minhas anotações, porque às vezes minha cabeça pensa coisa demais e eu preciso organizar o pensamento para que vocês possam e consigam entender o que Deus está revelando através da palavra dele, não é verdade? E a palavra de Deus é maravilhosa. Mas vamos lá. Eu vou começar já lendo o que Deus está falando, o que Jesus está falando para a gente no capítulo 7 do livro de Mateus, no versículo 24 e 27. Eu vou pegar aqui minha Bíblia. Não vou deixar vocês cair não, gente. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram o vento, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? A leitura é só até aqui. Só um minutinho. Aí. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Legal. E hoje a Rocha ensina sobre sabedoria. E eu vou falar para ensinar sobre sabedoria, sobre construir. A questão aqui é construir a casa sobre a rocha. E a gente, é o que eu venho falando desde o começo, a gente deve construir a nossa vida com base na rocha rocha que é Deus, na nossa rocha que é a palavra de Jesus na nossa vida. E aqui é a palavra de Jesus falando, né? No versículo 28 e 29, que são os versículos que finalizam o capítulo 7 de Mateus, está escrito assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Essa passagem ela está finalizando o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, né? E ela vem, o sermão, são várias instruções, são várias orientações que Jesus nos dá do capítulo 5, né? Eu gosto muito de pôr o contexto do que está acontecendo nessa situação que eu estou usando para falar a palavra de Deus. E o contexto que tem aqui foi que Jesus foi batizado por João Batista, saiu das águas, foi levado ao deserto, ficou 40 dias no deserto em jejum e oração, foi tentado pelo diabo, depois ele saiu de lá, foi para Galileia, juntou os 12 discípulos, e o Sermão do Monte é o primeiro evento, vamos dizer assim, grandioso, o primeiro discurso grandioso que Jesus faz para grandes multidões, né? E ele já tinha feito curas, já tinha feito alguns milagres, e aí ele sentou lá no monte e milhares de pessoas junto com ele, e ele foi ensinar. E o que ele ensina aqui, as palavras que ele ensina aqui, que são a base da rocha onde a gente deve construir a nossa casa, o nosso entendimento, a nossa morada, deve ser a nossa vida cristã, deve ser baseada nisso que Jesus fala aqui, né? O Sermão do Monte, ele começa falando das características do cristão. As bem-aventuranças são formas de como, são a base de como deve ser a pessoa cristã. Não tem muito segredo nessa situação.
Ele vai falar que a pessoa tem que ser humilde, tem que ser manso de coração, tem que ter o coração limpo, tem que ser uma pessoa de paz, não pode ser uma pessoa de ira, de contenda. Vai falar que a pessoa tem que ser misericordioso, tem que ter fome e sede da presença e da justiça de Deus. E depois ele vai continuar falando várias outras coisas, né? Seguindo o capítulo 5, ele vai falar sobre ser sal e ser luz, que são dois elementos que, quando são adicionados à vida de qualquer pessoa, seja no sentido figurado ou no sentido não figurado, né? Quando você adiciona sal numa comida que você está preparando, não tem como você não sentir mais o sal ali naquela comida. Você pode sentir a falta do sal, mas você tirar o sal dali não tem como, ele já mudou aquela comida. Se você está fazendo um bolo e você coloca sal, você errou na receita, mas você não consegue tirar o sal mais dali. E ele fez a diferença naquele preparo. E você ser luz é a mesma coisa. Onde a luz entra, deixa de existir a escuridão. Só a ausência da luz vai fazer com que a escuridão volte. Mas a presença da luz, ela é notada. Ela muda a situação. Então, é mais uma recomendação, mais uma orientação de como deve seguir a vida do cristão. Depois, Jesus vai falar sobre as leis, e o fundamento principal aqui que ele fala é que ele não veio para mudar nenhuma lei, ele veio para complementar. Então, todas as leis que se seguem com Jesus explicando, ele vai dar um novo entendimento sobre aquela lei, né? Eu vou citar alguns exemplos para a gente não ter um devocional muito longo, mas vocês, por favor, leiam a partir do capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, porque vai ser uma base muito sólida para a sua vida cristã, tá? Por exemplo, quando Jesus fala do homicídio, ele fala que a lei dizia que tinha que ser punido quem matava outra pessoa. E ele complementa essa lei, que não é só matar uma pessoa que é um crime, vamos dizer assim, um erro, uma coisa errada. É errado também quando você se ira contra o seu irmão, quando você faz uma fofoca, quando você fala uma mentira. Isso também é errado, porque se você está fazendo isso, o seu coração já está contaminado. Da mesma forma, ele fala sobre o adultério, sobre julgar outras pessoas. Quando o erro não está só quando você adultera fisicamente, quando comete uma traição, né, fisicamente. Quando você olha para uma pessoa, seja um homem olhando para uma mulher, ou uma mulher olhando para um homem com uma cobiça, né, com um desejo, você já está cometendo um pecado. Porque você já está errando, porque o erro já está dentro do seu coração. E assim ele fala sobre a vingança, falso juramento, e aí ele vai falar também do amor ao próximo. Nesse contexto aqui, no capítulo 6, ele fala até como a gente deve dar esmola. Eles usam uma expressão na Bíblia, dar esmola, mas eu diria assim, existe até forma correta para você ajudar uma pessoa. Porque você não tem que ajudar a pessoa para você ficar se engrandecendo. Você tem que ajudar porque aquela pessoa é o seu próximo. E você ajudar uma pessoa que está necessitada é o exercício do amor ao próximo. E isso não deve ser uma coisa para você fazer propaganda de você mesmo, né? Na sequência do capítulo 6, Jesus vai falar como a gente deve orar. O capítulo 6 eu acho muito maravilhoso, porque é onde ensina a oração do Pai Nosso. Se você quiser anotar aí para você olhar na sua Bíblia depois, né? Começa no capítulo 6, o versículo 9 até o versículo 14. E eu acho que a oração do Pai Nosso, como exemplo de oração, ela é uma oração completa, porque você começa exaltando o nome de Deus, você começa se rendendo a Deus, porque é onde você fala que venha o teu reino e faça a sua vontade na minha vida. E você pede o pão de cada dia, você abençoa o pão de cada dia e você fala para Deus, Deus, eu estou com a minha vida firmada em Ti, então o Senhor pode me perdoar como eu tenho perdoado o meu próximo. Então você está se confessando falho e você está confessando que você está amando o seu próximo e perdoando o seu próximo. E isso tem que ser exercitado, né? No capítulo 6, depois de ensinar a oração, Jesus fala também sobre o jejum,
que é uma forma de purificação, de agradecimento, né? O jejum e oração merecem um devocional só para eles, a gente vai se estender, não vou me estender aqui agora, mas oração e jejum merece um devocional para cada tema, porque é um conteúdo muito, muito extenso, que tem muita orientação. Depois eu quero pular lá para o versículo 33 do capítulo 6, que é onde Jesus vai estar falando, um pouco antes disso também, do versículo 33, deixa eu ver aqui para eu falar com toda certeza para vocês. A partir dali do versículo 25 do capítulo 6, Jesus vai estar ensinando sobre ansiedade. Na oração do Pai Nosso, que a gente acabou de ler nos versículos anteriores, Jesus fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É hoje, gente. Hoje a gente busca, amanhã a gente busca de novo. E depois a gente busca de novo e busca de novo. E a gente tem que estar buscando a presença de Deus diariamente. A vida cristã, ela não é uma vida fácil. Ela é uma vida que ela precisa ser exercitada diariamente. Para fazer uma comparação, uma vez eu vi um preparador físico, eu acho que era alguma pessoa relacionada a esporte, falando que quando você pratica um exercício físico, o benefício que você praticou, você tem para aquele dia, ele não é cumulativo. Diferente de quando você está comendo demais, né? Que a gente come demais, as gordurinhas da comida, o açúcar vai ficar ali fazendo um efeito negativo no nosso corpo vários dias. Mas o exercício não, ele é um benefício diário. Por isso que você precisa se exercitar todo dia. A vida cristã é a mesma coisa. Você tem que aprender a base e exercitar ela todo dia. E a sabedoria, ela vem para isso. Jesus veio dar essa sabedoria para a gente. Tanto que logo depois disso, Jesus vai falar que a gente deve escolher o caminho estreito. A porta larga, a vida fácil, as coisas só boa, só vantagem, só lucro, né? Não é a porta certa. A porta certa é a porta estreita, é o caminho difícil. A vida cristã, ela não é fácil. Mas Jesus garante que se a gente seguir o que Ele diz, a palavra dEle, a gente vai passar por aflição, mas vai passar. Como Jesus passou. E hoje Ele está na glória. E a sabedoria que a gente busca deve falar isso, deve colocar isso, incutir isso no nosso coração. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, às vezes até a gente saber fazer escolhas e tomar decisões, a gente passa por essa vida e a gente vence, a gente tem vitória, né? Deus garante isso pra gente. E uma coisa que eu acho assim incrível é que por mais que você pega Bíblias de traduções diferentes, né, a Bíblia ela fala uma coisa só. Antes desse texto do capítulo 7, versículo 24 e 27, que fala de construir a casa sobre a rocha, cada texto da Bíblia ela tem um nomezinho, esse nome chama epígrafe. Em várias Bíblias que eu tenho aqui em casa eu olhei, a epígrafe desse texto fala sobre fundamento, o alicerce. Então a base da vida cristã, ela é a sabedoria e o conhecimento e o exercício, é ouvir e praticar as palavras de Jesus. O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ou que você pegar qualquer outro capítulo que vai fazer referência ao Sermão do Monte, eu acho que em Lucas está no capítulo 6, se eu não estou enganada, e tem também em Marcos e em João, você vai ter ali, a partir do Sermão do Monte, que não é só as bem-aventuranças, não são só as bem-aventuranças, vai falar sobre as leis, né, e tudo isso que eu dei uma explanada agora, sobre orar, sobre jejuar, é a base da vida cristã, é onde a gente tem que se manter firme, é onde a gente tem que manter o nosso conhecimento. O livro de Provérbios ele é muito rico em sabedoria também, e tudo vai ser com base no que Jesus Cristo fala, mesmo o livro de Provérbios tendo sido escrito muito antes da vinda de Jesus como pessoa, como ser humano,
Salomão foi inspirado por Deus para escrever sobre a sabedoria. Eu gosto muito do começo do livro de Provérbios mesmo, capítulo 1, versículo 1 até o 7 ali de Provérbios, fala que a sabedoria ela serve para ensinar, para aprender, para entender. A gente precisa ter sabedoria para dar a base ao temor a Deus. O temor não é ter medo. Eu custei muito para entender o que é o temor a Deus. Mas o temor não é o medo. O temor é a obediência reverente. Você vai obedecer a Deus porque você respeita a Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. A minha oração sempre, sempre é para que esse devocional chegue a quem precisa saber, para quem quer conhecer o que Deus tem para falar. Eu agradeço a cada um de vocês pela presença, por ouvir esses vídeos, por compartilhar. E agora eu vou fazer uma oração, amém? Para finalizar. Senhor Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu te glorifico por mais essa semana, por mais esse devocional. Tudo eu coloco diante da tua presença, Pai, para que seja feita a sua vontade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que as tuas palavras possam alcançar o coração daqueles que precisam e que as pessoas possam estar rendidas a ti, Senhor. Que o Senhor venha derramar a sabedoria sobre a nossa vida e também o entendimento, para que a gente venha conhecer a tua vontade para nós. Eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um grande abraço, fica firme na rocha aí que eu fico aqui. Qualquer coisa é só me chamar no direct, manda uma mensagem e pode compartilhar o vídeo que daqui a pouco já vai estar lá no canal do YouTube também, tá? Firme na rocha. Tchau!